Vamos continuar a exposição bíblica do Saltério, como já temos feito há bastante tempo, e eu queria te convidar hoje à noite a abrir a tua espada no livro de Salmos, Salmo 32. Salmo 32, nós vamos considerar as primeiras duas estrofes deste salmo. Nós vamos lê-lo todo e quarta-feira que vem nós vamos terminar a consideração deste cântico. Salmo 32, acompanha na tua Bíblia, Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava sobre mim, e meu vigor chegou ao fim. Confessei-te o meu pecado, e minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Que texto lindo! Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá que curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Ó Pai, abre os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei, em nome de Jesus, amém. É interessante, a título de curiosidade, que este Salmo 32, era o salmo favorito de Santo Agostinho. Ele mandou pintar num quadro e colocou do lado da cama dele, nas últimas semanas de sua vida, para que pudesse meditar neste poema. Salmo 32. Os teólogos progressistas insistem em afirmar que o rei Davi não é o autor dos salmos, sendo então o saltério uma colcha de retalhos, composto por autores pós-exílicos. Mas é interessante que o apóstolo Paulo pensa bem diferente desses teólogos. Por que razão estou dizendo isso? Porque Paulo cita o versículo 1 e 2 que nós acabamos de ler. Ele cita esses dois versículos aí, versículos 1 e 2, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, em Romanos 4. Em Romanos 4, se você quiser ver esse detalhe, Romanos 4, 6 a 8, deixa um dedo marcado no Salmo 32 e te volta para Romanos, e tu vais ver o que Paulo diz a respeito deste salmo. Olha aqui o que Paulo diz. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça independente de obras. Como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Vemos que Paulo
diz que Davi é autor destas palavras, como vocês acabaram de ler. No meio acadêmico, se você crê nas Escrituras como palavra de Deus, você é considerado ingênuo fundamentalista. Por falar neste assunto, vale destacar que o próprio Jesus considerava a Bíblia não como uma alegoria, mas como um documento histórico. Por exemplo, Jesus considerava Adão e Eva como figuras históricas, como vemos a citação de Jesus dessas duas figuras em Mateus 19, 4 a 5, dizendo que era assim no princípio. Fosse isso pouco, Paulo, de igual modo, considera o relato da criação de Adão e Eva como histórico. Você estava em Romanos 5, 12 a 19, Romanos 5, 12 a 19, Paulo faz um direto paralelo entre o Adão e o Cristo, relacionando as duas figuras como duas pessoas históricas que aconteceram de fato. Se Adão é uma mera metáfora em um poema, então Jesus também é uma mera metáfora em poema, porque Paulo faz uma direta relação. Você pode conferir na sua Bíblia o que eu estou dizendo, Romanos 5, 12 a 19, você pode ver isso em casa. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque Satanás está sempre tentando questionar a palavra de Deus, como vimos recentemente nas últimas semanas aí, um teólogo batista progressivo, querendo atualizar a Bíblia. Cuidado, povo santo do Senhor, cuidado, povo de Deus, quem você ouve na internet, cuidado. Não estou dizendo que você não deve ouvir, mas a minha obrigação como seu pastor é lhe alertar. Quem são as pessoas que você está ouvindo? Que tipo de ensino você está recebendo na internet? Eu estou dizendo isso também porque Paulo cita exatamente o salmo que nós estamos considerando, os versículos 1 e 2 em Romanos 6. Dito isso, o cabeçalho do Salmo 32, volta lá para o Salmo 32, está escrito bem em cima, masquio, ou salmo didático, é a mesma coisa, o salmo de instrução. O que é que Davi está querendo instruir? O que é que Davi está querendo nos ensinar neste salmo? Você vai descobrir uma coisa curiosa hoje à noite. Existem outros masquis, outros salmos de ensino, por exemplo, o Salmo 74, o salmo didático de Asaf e outros tantos. Mas considerando que este Salmo 32 e o Salmo 51 têm o mesmo tom, são muito parecidos, é muito provável que este Salmo 32 tenha sido escrito ou composto depois do Salmo 51. Lembremos que o Salmo 51 foi composto após o pecado de Davi com Betseba. Depois de confessar o seu pecado, Davi promete, Salmo 51, 13, instruir ou ensinar os pecadores os teus caminhos, ele diz lá no Salmo 51. O Salmo 32 pode ser o cumprimento dessa promessa. É possível que você nunca tivesse visto isso. Lá no Salmo 51 ele promete instruir os pecadores. O Salmo 32 é muito possível que tenha sido o cumprimento desta promessa que Davi faz ali. Note bem que Davi tem por objetivo ensinar o leitor a alegria que devemos ter quando somos perdoados. Este cântico inicia, Salmo 32, inicia e termina com o tema de alegria no perdão. Como é feliz ou bem-aventurado aquele que tem as suas transgressões perdoadas. Como é feliz, verso 2, ou como é bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui culpa. E olha lá embaixo, assim, o 11 ele termina, alegre-se no Senhor, exultem vocês que são justos, cantem de alegria, todos vocês que são retos de alegria.
são retos de coração. Então, o tema aí é alegria no perdão. A profunda tristeza do Salmo 51 se transforma na alegria do Salmo 32. Vale até a pena anotar esse pensamento. Eu descobri fazendo a pesquisa para me preparar para pregar hoje à noite. A profunda tristeza do Salmo 51 é transformada na alegria do Salmo 32. A canção como um todo pode ser dividida em 5 estrofes. 5 estrofes. Você pode acompanhar na sua Bíblia, se você tem o hábito de riscar a sua Bíblia, eu queria encorajar você a fazer isso. Você pode riscar as estrofes. São 5 sessões. A primeira estrofe, a alegria do pecador perdoado, versículos 1 e 2. Segunda estrofe, a confissão do pecador, versículos 3 a 5. Terceira estrofe, a preservação do pecador, versículos 6 e 7. Quarta estrofe, a instrução do pecador, versículos 8 e 9. E por último, o destino do pecador, versículos 10 e 11. Aqueles que estão marcando, então fica aí, primeira estrofe, versículos 1 e 2, alegria do pecador. Segunda estrofe, versículos 3 a 5, a confissão do pecador. Terceira estrofe, a preservação do pecador, versículos 6 e 7. Quarta estrofe, a instrução do pecador, versículos 8 e 9. E por último, o destino do pecador, versículos 10 e 11. Vamos examinar as 2 primeiras estrofes hoje à noite. A primeira estrofe, a alegria do pecador perdoado, que por sinal é o título, a felicidade do pecador perdoado. A primeira estrofe. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas, os seus pecados apagados. Aqui nós somos ensinados qual é a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade não consiste em riquezas materiais, não consiste em prazeres variados. A verdadeira felicidade não consiste em honrarias deste mundo, ter bacharelado, mestrado, doutorado. Isso não traz verdadeira felicidade, embora isso seja importante e tenha o seu lugar. A verdadeira felicidade, segundo o Salmo, procede da graça perdoadora do Senhor. Feliz o pecador perdoado. É interessante, nota aí, querido, que o salmista não diz que o homem perfeito é feliz, porque nenhum de nós é perfeito. Você e eu não somos perfeitos, nenhum de nós obedece perfeitamente. Como bem nos ensina Salomão em Eclesiastes 7:20, texto preciosíssimo que eu recomendo você marcar na sua Bíblia. Eclesiastes 7:20. Eclesiastes 7:20. Não há uma única pessoa na terra que sempre faça o bem e que nunca peque. Olha que Salomão nos ensina, não existe um homem em toda a terra que sempre faça o bem e nunca peca. Todos nós somos imperfeitos, todos nós somos pecadores, por isso que é feliz aquele que é perdoado, aquele imperfeito como eu e você que recebe o perdão do Senhor. A palavra traduzida como perdoado, aí na parte A do versículo 1, iniquidade perdoada, algumas traduções, ou transgressões perdoadas. A palavra perdoado significa tirar um peso. Feliz é o homem que tem o seu pecado retirado dos seus ombros. Quem é que pode tirar o nosso pecado? Quem é que pode tirar? João 1:29b. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Só um que pode tirar o nosso pecado. É o Senhor Jesus, aleluia. Só o Senhor Jesus pode tirar o nosso pecado. Jesus tirou ou carregou o nosso pecado na cruz. Sansão carregou os portões de Gaza nas costas,
Juízes 16:3, mas tal façanha não é nada diante da carga dos nossos pecados que Jesus carregou na cruz. A carga infinita das nossas transgressões e dos nossos pecados que Jesus carregou na cruz. Jesus carregou esta carga para nos libertar. Colossenses 2:14, lemos Paulo dizendo que Cristo cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando na cruz. Aleluia! Jesus Cristo pregou na cruz do Calvário as tuas e as minhas ofensas. Louvado seja Deus! Ele carregou o nosso pecado. A outra metáfora utilizada no teu texto, olha para o teu texto, é cobrir ou apagar. Tem os teus pecados apagados, o teu pecado coberto. A palavra hebraica original, kasak, que significa cobrir, expressa a ideia de que, como se nosso pecado fosse escondido dos olhos de Deus, de tal forma que Deus não mais o enxerga. Consequentemente, o ofensor seria tratado como se não tivesse pecado. Tanto a transgressão perdoada como o pecado apagado apontam para o cancelamento da consequência do pecado. Mas qual é a consequência do pecado? Qual é a consequência da transgressão? A consequência de se ofenderem a Deus é a culpa. É a culpa. Olha o versículo 2. Esse registro está aí no verso 2. Olha o verso 2. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. Existem traduções mais literais para culpa. Por exemplo, a Almeida Corrigida e Fiel diz: não imputa maldade. A Almeida Revista e Atualizada lê: não atribui iniquidade. Como está a tua tradução? Eu gosto da tradução da NVI, pois deixa claro a consequência do pecado. Quando pecamos, nos tornamos culpados diante de Deus. Que coisa terrível! Quando nós pecamos, nós nos tornamos culpados diante de Deus. E a Bíblia diz em Hebreus 10:31, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Antes de sermos libertos da opressão dos nossos pecados, andamos sobrecarregados de culpa e com medo da morte. Eu vou dizer isso de novo. Antes de nós sermos libertos dos nossos pecados, nós andamos sobrecarregados e com muito medo da morte. O medo da morte é universal. O autor de Hebreus nos ensina que o pavor da morte nos escraviza por toda a vida. Hebreus 3:15. Hebreus 3:15, o pavor da morte nos escraviza por toda a vida. Mas qual é o motivo do ser humano ter medo da morte? Qual a razão de todos nós, sem exceção, termos medo da morte? Você já parou para pensar a respeito disso? É que intuitivamente todo ser humano suspeita que terá de prestar contas diante do justo juiz. Lembro-me de um colega de república, morei numa república em Londres, e havia vários colegas lá, estudantes como eu, e tinha um filósofo, James Childs, era um filósofo ateu, que se gabava de ser ateu. Era um contraste, no caso, entre alguém que está fazendo teologia e um outro ateu, e havia outras pessoas lá. Mas eu me lembro que depois de uma convivência de alguns meses, ele me perguntou ou indagou como seria o inferno. Eu fiquei pensando, mas como é que um ateu pode se preocupar com o inferno? Hein, alô? Um ateu não é para se preocupar com o inferno. Estou certo ou estou errado, meus irmãos? Um ateu não é para estar preocupado com o inferno. Por que que ele intuitivamente
intuitivamente se preocupava com o inferno, porque todo ser humano suspeita, pelo menos, que ele vai ter que dar conta diante do justo juiz. E é exatamente isso que a Bíblia ensina. Ué, pastor Raico, onde é que está esse ensino? Romanos 14, a Bíblia ensina isso. Romanos 14, 10 a 12. Romanos, carta de Paulo a Roma, capítulo 14, versículos 10 a 12. Olha o que o apóstolo diz. Todos nós, não há exceção, todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que eu sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Então o ser humano suspeita disso. Diga a ele o que ele disser, argua ele o que ele arguir, aparente ele ser indiferente ou não, não faz diferença. Em algum lugar do subconsciente ele suspeita que mais cedo ou mais tarde ele terá que prestar contas diante do tribunal de Deus. A conta do crente foi paga por Jesus na cruz. Que alívio indizível, que paz sem tamanho. Lemos em 2 Coríntios 5, 21, exatamente o pagamento desta conta. 2 Coríntios 5, 21. Deus Pai tornou pecado por nós aquele Jesus que não tinha pecado, para que nele, Jesus, nos tornássemos a justiça de Deus. Texto maravilhoso, que nós somos, por assim dizer, imputados à justiça de Cristo. Jesus pagou por nós para que nós tivéssemos a justiça. Quando Jesus foi pregado na cruz, não foi porque ele tivesse cometido pecado nenhum. Jesus foi inocente para a cruz. Por que ele foi para a cruz? Para pagar o meu e o teu pecado. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Com que objetivo? Para que nele, em Jesus, nos tornássemos justiça de Deus. Você já teve a sua conta paga? Os seus pecados, os meus pecados, os teus pecados te condenam ao inferno. Não há nada que você possa fazer para ter paz com Deus. Só Cristo pode resolver esta situação. O Pai colocou os teus pecados no ombro de Jesus e castigou a Ele em teu lugar. Quando você o recebe como seu Senhor e Salvador, você se torna justiça de Deus, como nós acabamos de ler. Mas pastor Raik, eu já fiz essa decisão, como posso saber se de fato sou salvo? Há como me avaliar se eu de fato sou salvo? Bom, a pergunta é para você: Jesus é Senhor da tua vida? Você é obediente, embora imperfeito? Cristo é o teu mestre? Há ídolos em tua vida que precisam ser banidos? Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas, diz o versículo 1. Segunda estrofe, a confissão do pecador. Segunda estrofe, versículo 3. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Eu estou lendo da NVI. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu vigor chegou ao fim. A segunda estrofe abre com as palavras: enquanto calei. Essa aqui é a Ara, Almeida Revista e Atualizada. Enquanto calei. Uma outra forma de dizer a mesma coisa: enquanto eu não reconheci
o meu pecado. Que pecado que Davi está se referindo aí? O que ele está se referindo? Que ele se calou. Ele se refere aqui ao pecado grotesco de adultério com Betseba, muito conhecido por nós. O engano do nobre Urias. Lembram de como Urias foi enganado? Davi o chamou, embebedou e mandou ele para casa. E finalmente do assassinato de Urias pela espada dos filhos de Amon, 2 Samuel 12:7. É sobre isso que Davi se manteve calado. Durante esse longo período, Davi diz que envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, porque a tua mão pesava sobre mim e o meu vigor chegou ao fim. Eu queria que tu fizestes um contraste. A tua Bíblia está aberta no teu colo. Observa que no final do versículo 2, existe aí a felicidade da bênção da sinceridade, no final do 2, em cujo espírito não há dolo. Existe a bênção da sinceridade, da ausência do dolo. Feliz o homem em cujo espírito não há dolo, não há hipocrisia. Pensa agora no contrário disso. Infeliz seria o contrário. É o homem hipócrita ou insincero. Há uma maldição sobre a hipocrisia, sobre o fingimento. Enquanto nós escondemos as nossas faltas, enquanto calamos sobre os nossos pecados, estamos vivendo em hipocrisia, estamos vivendo sob a maldição, sob o peso da mão do Senhor. De que forma essa maldição se revela? Está aí no teu texto. Observa aí a somatização no corpo. A somatização é quando a gente engole alguma coisa nos afeta, então isso aí se expressa em problemas psicológicos, doença, somatiza no corpo. Os psicólogos entendem muito bem disso aí. Batimento cardíaco acelerado, batimento de queixo, não pode dormir à noite, vários sintomas. Observa como isso se somatizou na vida de Davi. Aí no versículo 3, envelheceram os meus ossos. Algumas traduções, o meu corpo definhou. Versículo 4, parte B, o meu vigor se tornou em sequidão, ou minha força, uma outra tradução, foi se esgotando. Lembramos das palavras de Salomão em Provérbios 28:13, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Querido, hoje à noite, há pecados em tua vida que precisam ser confessados? Há faltas a serem emendadas na tua vida? Há erros e transgressões do passado que necessitam serem reparadas? Perguntas a você, a mim. Você lesou alguém e não reparou? Você feriu alguém e não pediu perdão? Você, por acaso, enganou teu próximo e não pediu desculpas? Há uma maldição para pecadores impenitentes. Não há paz para o pecador recalcitrante, que esconde o pecado. O que aprendemos em Isaías 48:22? O que aprendemos? Não há paz para o ímpio, diz o Senhor. A pessoa que está no mundo, a pessoa que não liga para Deus, que está aí no carnaval, que está arrepiando, ele não tem paz no coração. O ímpio não tem paz no coração. Não te engana, não te ilude com as alegrias do ímpio. É a Bíblia que diz isso. Não há paz para os ímpios, diz o Senhor. Por isso, ele tem que se embebedar, tem que tomar droga, tem que arrepiar em sexo, tem que estar na balada, para que a sua consciência seja anestesiada, porque a Bíblia ensina que não há paz
para o ímpio. Qual é a solução? Como encontrar paz, então? A resposta está no teu texto. Olha aí, a solução encontrada por Davi para que a paz dele fosse restaurada. Olha aí o versículo 5, cuidadosamente. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E aí eu pergunto, e qual foi o resultado dessa atitude de Davi? Finalzinho, e tu perdoastes o meu pecado. Aleluia, aleluia. Confessei e tu perdoastes o meu pecado. A confissão do pecado deve ser imediata e sem desculpas. Nunca devemos proceder como Davi procedeu, em termos de esconder o pecado e esperar para ver no que vai dar. Não. Quanto antes confessarmos, melhor. Quanto mais demorarmos, maior a possibilidade de grande tristeza, de falta de paz e somatização física. Adicionalmente, devemos confessar sem justificativas de nos amenizar, de nos justificar. O pecado deve ser chamado pelo pior nome possível. O pecado deve ser chamado pelo pior nome possível. Não te poupa. Se você tiver tirado algo de alguém, te chama de ladrão. Se eu pratico um aborto, eu devo me chamar de homicida. Se eu sou pornógrafo, eu devo me chamar de adúltero. Se eu engano alguém, eu devo me chamar de crápula. Se eu odeio uma pessoa, eu devo me chamar de assassino. É o que Jesus diz lá no Sermão do Monte. Jamais eu devo usar eufemismos para suavizar a gravidade dos meus pecados. Eu devo ser duro comigo mesmo. Quanto mais duro comigo mesmo, maior a demonstração de humildade. A nossa atitude deve ser sempre de humilde reconhecimento de nossa miséria e indignidade. Agindo assim, jamais seremos rejeitados pelo Senhor. Se agirmos assim, se formos duros conosco mesmo, jamais seremos rejeitados pelo Senhor. Um homem quebrantado diante de Deus é irresistível. Amém, irmãos? Um homem quebrantado diante de Deus é irresistível a Deus. É a Bíblia que garante isso. Salmo 51, 17. Um homem quebrado, um homem humilde diante de Deus, Deus não pode resistir. Salmo 51, 17. Vale a pena marcar esse texto na tua Bíblia. Salmo 51, 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás, não desprezarás. Aleluia. O resultado de uma atitude humilde está à mostra em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E o resultado do perdão em nossos corações é alegria e paz. É o ponto central deste poema. Como é feliz aquele que tem suas transgressões. Eu amo a Bíblia, porque a Bíblia não está atrás do homem perfeito, já que eu não sou e nenhum de nós é. É feliz o homem perdoado. Aleluia. Por isso eu sou um homem feliz, porque o Senhor me perdoou das minhas muitas ofensas. É o seu caso? Se você não foi ainda perdoado, se você não foi perdoado, eu queria dar uma oportunidade a você. Queria dar uma oportunidade a você hoje à noite. Existe alguma coisa que você precisa confessar diante do Senhor? Existe alguma situação, como nós vimos, isso está tirando a tua paz? Se você ouviu a voz de Deus,
hoje à noite. Eu queria orar com você hoje à noite. Se há alguma situação pendente na tua vida, alguma confissão que você precisa fazer, se você ouviu a voz de Deus hoje à noite, e você precisa acertar alguma conta, eu não sei do detalhe da sua vida, mas Deus conhece, Deus sabe cada detalhe. Deus conhece o lugar escondido do teu coração. E se você hoje à noite gostaria de ou se reconciliar, ou entregar sua vida a Cristo, ou decidir que você vai ajustar o que está desajustado, que você vai pedir perdão para alguém, um membro da família que está distante, eu não sei, se você quer tomar qualquer decisão, eu queria que você levantasse a sua mão hoje à noite, eu queria orar com você. Alguém aqui, não fique olhando para o lado, amém, pode baixar, não fique olhando para o lado, esperando se, amém, pode baixar, não fique esperando por, amém, pode baixar, amém, pode baixar, amém, pode baixar. Deus está, o Espírito do Senhor está agindo no nosso meio, hoje à noite. Há mais alguém que quer que eu ore por você hoje à noite? Eu queria orar por você hoje à noite. Você que ouviu a voz de Deus, entende que, amém, pode baixar, pode já vir. Você entende que alguma coisa precisa ser reparada, que não está certo. Levante a sua mão, ainda há tempo para você levantar a sua mão, eu quero orar por você. Amém, pode baixar aí. Amém, pode baixar. Amém, pode baixar. Glória a Deus. O Espírito do Senhor passeou no nosso meio hoje à noite, louvado seja o nome do Senhor. É o Senhor que traz convicção de pecado, é o Senhor que mexe conosco, que trabalha nas nossas almas. Você que levantou a mão, deixa a sua mão levantada que eu vou orar para o Senhor olhar. Todos nós vamos baixar a cabeça. Pai querido, olha essas mãos, Pai, tem misericórdia, dá força. A decisão que essas pessoas tomaram, Pai querido, que elas possam dar cabo nelas, que elas possam cumprir as decisões, Pai. Toma pela mão, essas mãos levantadas, toma pela mão, Pai, sustenta, dá graça, faz uma obra poderosa nessas vidas, em nome e pelo amor de Jesus. E todo o povo de Deus diz, amém.